dia, irmãos. Bom dia, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria novamente ler aqui com os irmãos o Salmo número 1, se puderem acompanhar. Vamos fazer uma oração e em seguida continuamos. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, sabendo que somos tão incapazes, sabendo que somos, Deus, tão carecidos, Senhor, de tamanha misericórdia Tua para tudo, pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, Senhor, nos dando, ó Deus, o ensinamento, a Tua palavra santa e verdadeira, que ela fale aos corações. Capacita, Senhor, o pregador nessa manhã e capacita cada um dos corações aqui para receber essa palavra. Assim nós oramos, desde já te agradecendo em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, gostaria de meditar nessa manhã no Salmo de número 1, e a guisa de introdução ou curiosidade, para entendermos melhor o papel dos Salmos, e mais especificamente do Salmo 1, algumas informações talvez sejam necessárias. O livro de Salmos atribui pelo menos 73, ou quase a metade dos Salmos a Davi, e os demais salmos a outros autores, como Asaf e Emã. Podemos crer que Ezequias tivesse compilado e acrescentado outros salmos ao livro que Davi havia iniciado, né? Isso nós conseguimos ver em 2 Crônicas 23, 29. Ainda é possível que, num período posterior ao exílio babilônico, Esdras e Neemias tenham dado a forma final e ao realizarem sua reforma social e religiosa, né? Também conseguimos enxergar isso um pouco melhor em Esdras, capítulo 3, e Neemias 12. O livro de Salmos foi colocado no compilado dos 5 livros da Bíblia, chamados de livros de sapiência ou de conhecimento. Compõem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E qual o propósito teológico dos Salmos, né, do livro de Salmos? Ao cantar os Salmos, o povo aprendia e refletia sobre quem Deus é, ou seja, meditava-se nos atributos divinos, aprendiam acerca da aliança, da graça, sobre o perdão dos pecados, a justiça, o proceder do justo na santificação, acerca do Messias, a vinda futura, enfim. E com relação ao Salmo 1, este é considerado o salmo de introdução, como diria Calvino, um prefácio de todo o livro de Salmos. Ele introduz tudo o que veremos, ele dá uma visão ampla, tratando aqui, basicamente, como título, que provavelmente os irmãos também têm nas suas Bíblias, ou parecido, o justo e o ímpio, ou os justos e os ímpios. Então, vamos ver o Salmo 1 mais propriamente.
nesse salmo encontramos orientações que, prestando bastante atenção e meditando, como o próprio salmo diz e veremos, são orientações críticas e urgentes para a nossa vida e o nosso coração. Nesse contexto, a pregação, a exposição desse texto pode tomar um rumo de mostrar qual o caminho, talvez, da prosperidade. O Salmo fala de felicidade e de sucesso, como ele vai apresentar a partir do verso 3. Mas, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, o Salmo 1 ele vai apresentar as duas realidades, como acabei de descrever, a realidade do justo e a realidade do ímpio. E para mostrar essas diferenças, o salmista vai contrastar, ele vai exatamente mostrar o caminho do justo, esse andar, que nós vamos ver, essa palavra também, caminho, o que ele se abstém ou deixa de fazer, ou expressamente não deve fazer, e ele vai contrastar com o caminho do ímpio, o que ele faz e o que ele não faz, e para onde vão cada um desses caminhos. Qual é o fim de cada um deles? E nós vamos nos achar dentro desse salmo e vamos absorver os ensinamentos de Deus, ou os ensinamentos que Deus tem para nós, na introdução do que será aprendido no restante do livro dos Salmos. Então, o Salmo 1, ele começa dizendo assim: bem-aventurado, bem-aventurado o homem, bem-aventurado significa, basicamente, o bem-aventurado é o muito feliz. E é assim que nós vamos tratar esse bem-aventurado, essa pessoa, esse homem muito feliz. Ele não é somente ele é feliz, mas ele é muito feliz. Muito feliz é o homem ou a pessoa que não age de uma determinada forma. O bem-aventurado ou muito feliz tem uma determinada postura. E a orientação que este homem começa, que este homem é orientado no início do Salmo, ele é uma orientação negativa, um não. O que ele não deve fazer, ou qual a postura que ele não deve ter. Então, acho que é no próximo slide aqui. Só para isolarmos esses termos, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos entender melhor o que algumas palavras significam para entender o que são esses negativos que o salmista está advertindo a não proceder, para que entendamos melhor o contexto. Que parece simples, mas palavra como conselho, opinião, ensino, ou o aviso quanto ao que cabe fazer. Então aqui, não anda, não caminha através do conselho ou do ensino, ou não anda observando o ensino, o aviso quanto ao que se deve ou cabe fazer em vista do que o ímpio fala. A palavra caminho, que no hebraico a palavra tem a conotação, o significado de curso de vida, ou modo de ação, um costume, uma conduta. Caminho aqui no Salmo número 1, nós vamos entender como essa conduta de vida. Essa palavra pode ser traduzida como caminho físico ou estrada, porém frequentemente utilizada na Bíblia no sentido metafórico, para se referir a caminho da vida de uma pessoa, sugerindo padrão de vida. Isso é importante para entendermos o Salmo 1. Também diz assenta na roda, ou não se assenta na roda dos escarnecedores. O sentido aqui é
parar, esse assentar é o parar em um lugar de habitação, parar em um lugar de assembleia, muitos juntos no mesmo local. Quando alguém se assenta ou se senta, é certo que vai se demorar naquele lugar. Vai se demorar em uma congregação de maus conselhos, mas porque todos acham a mesma coisa, têm um parecer idêntico, convergem as opiniões com a sua opinião, opinião dessa pessoa que se assenta, essa pessoa vai achar cumplicidade e consolo nesta roda de escarnecedores. E escarnecedores. Então, definindo e finalizando aqui algumas dessas palavras, significa ridicularizar ou vangloriar-se de modo a expressar desprezo ou sarcasmo de maneira provocativa. E eu trouxe aqui até uns 3 exemplos de algumas frases ou palavras, né, de escárnio, que também, vimos, pode ser um desprezo, um sarcasmo, do tipo, claro, porque você sempre tem a resposta perfeita para tudo, não é? Deve ser ótimo ser tão inteligente. Isso é um sarcasmo, ou um escarnecer. Outra, seu senso de humor é realmente peculiar. Ou será que isso foi a tentativa de uma piada? Esse tipo de frase é o escarnecer, é o ridicularizar ou o expressar desprezo, sarcasmo. Você realmente se superou dessa vez, sua capacidade de fazer tudo errado é realmente impressionante. Tá? Então, esse tipo de fala quase maledicente, né, é esse escarnecer. Ficando claras essas 3 coisas, ou o que elas representam, o salmista, ou Deus através do salmista, ele avisa, ele deixa claro, é uma direção clara, não faça essas coisas, não se abasteça do dia a dia dessas pessoas, não abrace seus conselhos como se fossem vida, porque são caminhos de morte, não se assente para achar cumplicidade em seus pecados. Fuja disso. É isso que o Salmo está dizendo, fuja. Nós não podemos achar que, em vendo um pecado, nós tenhamos aquela percepção de força, porque eu estou em Deus, porque eu posso mais, posso tudo naquele que me fortalece, e vou de encontro ao pecado. Não, a Bíblia não diz isso. Ela diz, fuja. Fuja dessas coisas. Ouça o não que o salmista, ou Deus através do salmista, está dizendo. O comentário de Calvino é muito interessante. Ele diz assim: ora, se nos dias do salmista necessário se fazia que os devotos adoradores de Deus evitassem a companhia dos ímpios a fim de manterem suas vidas bem estruturadas, quanto mais no tempo presente, quando o mundo se transformou em algo muitíssimo mais corrupto, nosso dever é evitar criteriosamente todas as ameaças da sociedade para que nos conservemos incontaminados de todas as suas impurezas. O profeta, contudo, não só prescreve aos fiéis que se mantenham à distância dos ímpios, temendo ser contaminados por eles, senão que sua admoestação implica ainda que cada um seja prudente, a fim de que não se corrompa e nem se entregue à impiedade. Agora, mesmo que uma pessoa não tenha ainda contraído todo o aviltamento promovido dos maus exemplos, no entanto, é possível que se assemelhe aos perversos ao imitar espontaneamente seus hábitos corruptos.
Calvino e nem o Salmo 1 estão dizendo a parte de todo mundo se isolem, virem, né, monges, para não incorrer em problemas e não se contaminar. Não é isso. Mas ele está dizendo que deve-se haver prudência, porque aqui o Salmo está tratando de um vínculo do homem com essa impiedade. Ele anda, ele se detém, ele se assenta, ele vive aquela vida junto com os ímpios. E apesar de termos que conviver, nós não precisamos viver a vida com eles, para não incorrer que façamos coisas, como Calvino diz, imitamos espontaneamente seus hábitos corruptos. O muito conviver vai trazer esse tipo de conduta. Mas então, bem-aventurado, ele começa bem-aventurado, mas nós temos aqui 3 negativas, começa o Salmo de uma forma muito para baixo. Então, onde está a alegria e felicidade, esse muito feliz? Em primeiro lugar, precisamos definir o conceito de felicidade na Bíblia. Felicidade, ou ser muito feliz, não depende de nada que acontece no mundo. Não depende do pastor, do político, do pai, da mãe, da empresa, do governo. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 6, 25, ele vai dizer: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Ele não está dizendo lá, bem-aventurado ou muito feliz aquele que procura felicidade. Não. Ele não está dizendo que o conceito de felicidade deve ser buscado. Ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem algo dentro de si. Para Cristo, a pessoa feliz é aquele que é humilde de espírito, que chora, pacificador, manso, que tem fome e sede de justiça, que é limpa de coração, que é perseguida e injuriada. Para Cristo, esse é o conceito do bem-aventurado. E é o que encontramos quando vamos ao Sermão da Montanha. Eu errei aqui o versículo, né? Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque ele é o rei, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados ou muito felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim Cristo segue até o final do verso 12, ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, bem-aventurado nas Escrituras não tem nada de fora que o faça bem-aventurado, a não ser a injúria e a perseguição, o que nos parece totalmente contradizente à felicidade. Mas é dessa forma que Cristo enxerga, que a Bíblia enxerga, que as Escrituras enxergam. Ainda no Sermão da Montanha, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos, agora sim, Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Coisas que a vida tem, que os nossos dias têm, que podem nos angustiar, ou dizermos que a felicidade está em tê-las. Mas a palavra vai dizer: não, não é ali. Ele diz: todas essas coisas os ímpios já procuram. Tudo isso os gentios já procuram. Vocês que foram alcançados por Cristo, por mim,
vocês foram alcançados pelo Pai, vocês, em primeiro lugar, buscarão o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma coisa que não está tangível a nós, senão através da sua palavra. Não são em coisas que a nossa felicidade reside, mas no conhecer a Deus e a sua palavra, seu reino. Como disse Calvino, toda a Escritura é a sua lei. Nós vamos ver aqui. Então, a felicidade, ou o ser muito feliz, não está no que acontece fora, mas o que acontece dentro de nós. O salmista poderia, daqui para frente, depois do Salmo, do verso 1, pegar então aquelas 3 máximas: não anda, não se detém, não se assenta, e vir no verso 2 dizendo, bom, então agora o bem-aventurado ele tem que fazer o contrário dessas coisas, essas 3 coisas. Mas o Salmo não faz isso. O que ele faz? Ele não estrutura dessa forma o seu texto. Ele diz o seguinte, e nós poderíamos ler assim, parafrasear o verso 2, bem-aventurado o homem que antes, verso 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Poderia ter feito assim, e nós podemos entender dessa forma, porque ele não vai pegar as 3 máximas negativas e convertê-las agora nas positivas e só dizer o contrário no verso 2, não. Ele vai fazer algo totalmente diferente. Ele vai deixar claro que o bem-aventurado, antes de mais nada, antes de tudo, ele vai amar, ele vai ter prazer na lei do Senhor. Aqui temos a primeira resposta para uma pergunta, se a fizéssemos: como ser feliz? Ou qual o caminho da felicidade? Se nós estivéssemos diante de Deus, perguntássemos para Ele: Senhor, qual o caminho da felicidade? Qual a condição emocional, Senhor, que eu devo estar diante da lei do Senhor? Com prazer. Qual o objetivo, ou qual o objeto da minha felicidade e prazer? A lei do Senhor. Qual a ação que me é exigida para tal? É meditar. Qual a frequência de dia e de noite? O salmista está deixando claro o que Deus nos dá como fonte da bem-aventurança, como fonte da felicidade. Para sermos a pessoa muito feliz que o Salmo está tratando. Nesse estágio, do verso 2, não há mais você, eu, existe apenas Ele, o Senhor. Reverência, satisfação, anseio, busca, desejo, saciedade. A lei do Senhor não foi extinguida para os cristãos no Novo Testamento. Ela permanece como exigência de vida. Sim, não fosse assim, o apóstolo Paulo não resgataria o 5º mandamento para orientar os filhos em sua conduta, em Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais. Então, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, te prolongue os dias, 1º mandamento com promessa. Paulo resgata essa orientação. Não fosse assim, Cristo não teria mencionado os mandamentos, não matarás, não adulterarás, o sermão da montanha. Isaías vai dizer em verso 26:3, depende de algumas traduções, mas
No hebraico, a melhor tradução, ela se expõe dessa forma, principalmente no grifado: tu o guardarás em perfeita paz, cuja mente está em ti, porque confia em ti. Então, Deus guardará em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, a mente, o meditar, porque confia em ti. Salmo 119, versos 17 a 24, vou fazer questão de ler ele aqui. Vamos ler. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Eu não me assento, ou eu não ando, ou eu não me detenho no conselho dos ímpios. Eu me detenho no conselho da palavra, no conselho da sua lei, da sua vontade eterna e soberana, expressa, dada a nós pelas Escrituras. Calvino, ainda no seu comentário sobre o Salmo 1, no segundo versículo, ele diz: no segundo versículo, o salmista não declara simplesmente ser bem-aventurado aquele que teme a Deus, como fazem outros passos, senão que designa o estudo da lei como sendo a marca da piedade, nos ensinando que Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao saber de sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Quando Davi aqui fala da lei, não se deve deduzir como se as demais partes das Escrituras fossem excluídas, mas antes, visto que toda a Escritura outra coisa não é senão a exposição da lei, ela é como a cabeça sobre a qual se compreende todo o corpo. Ocorre, irmãos, que, como vimos, quem pôde acompanhar no sábado passado, fiz uma pequena pregação a respeito da orientação aos pais e aos filhos, em que iniciamos uma exposição em Deuteronômio, capítulo 6, a forma de viver Deus em nossas vidas, seja dentro ou fora de casa, é essas palavras que hoje te ordeno, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E como nós somos capacitados para fazer essas coisas? Lá mesmo, Deuteronômio 6, nós vimos que Deus deixa claro que para fazer tudo o que Ele manda, tudo o que Ele ordena, nós só poderemos fazer se nós entregarmos o nosso amor a Ele, amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Quando amamos, não brigamos com a palavra. Quando amamos, fazemos até mesmo aquilo que é difícil. E brigar com a palavra é muito fácil, é muito simples. Eu quero trazer alguns exemplos de como a meditação na palavra limpa essa percepção,
e como a meditação na lei do Senhor nos faz ter uma visão diferente, uma visão de graça, de justiça, em um mundo que jaz o maligno e que nossos corações são muitas vezes enganosos. Eu queria ler com os irmãos a parábola em Mateus 20. Se puderem me acompanhar, eu não botei a parábola aqui porque ela realmente é um pouco extensa. Eu vou tentar ler rápido, mas é muito necessária. Mateus, capítulo 20, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, que é mais ou menos umas 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, que é por volta do meio-dia, e a hora 9ª, que fica perto das 15 horas, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, que é 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1/10, que é uma das 5 horas da tarde, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, Cristo, essa parábola trata-se, o reino dos céus é semelhante, e ele vai dizer que tanto aqueles que estavam antes e ficaram mais, ou falando dos derradeiros, os que foram escolhidos por ele para serem trazidos ao reino, recebem o reino, tanto quanto aqueles que passaram muito tempo, o povo de Israel, enfim, os que foram da primeira, digamos assim, os primeiros a serem alcançados. Mas notem como esse texto pode limpar a nossa percepção de justiça, a nossa percepção de graça e de favor. Ele diz: não combinei contigo 1 denário e não é o que eu estou te pagando? Por que há injustiça neste caso? Por que o coração, aquele que é enganoso, né, e corrupto, tende a isso? O nosso coração tende a sempre achar que, como dizem, né, como diz o ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde. Por que na percepção de eu ter, só no sentimento de eu ter perdido algo, o ser já se comove e se contorce? Por que somos e fazemos dessa forma? Porque ele diz ali: ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Por que não conseguimos olhar para a situação e dizer assim: que graça,
Que bom que ele pagou a mesma coisa, ou ganhou mesmo que eu, que legal. Não há essa condição de visão, mas as Escrituras estão deixando claro. E se nós não colocamos a nossa mente nelas, nós não vamos entender esse tipo de conceito que é contra o mundo. E não vamos lavar nosso coração e a nossa percepção. Então, e temos uma outra, eu gostaria de trazer uma outra, que é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Bem, primeira carta, epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor aos vosso Senhor, aqui, Senhor, letra minúscula, ou o seu empregador, né? Não somente se for bom ou cordato, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quais são os passos, os caminhos que nós temos que seguir? Não são os dos ímpios, não é o caminho, não é se assentar nesse caminho, nessa vida deles, mas o caminho, os passos do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu acredito que até aqui tudo isso parece um pouco legalista, né? Pastor, você está sendo legalista, essa história de lei, né? Pastor, a letra mata, o Espírito vivifica, né? Eu ouvi muito essa frase. Vamos entender um pouquinho o que é legalismo. Legalismo, de uma forma ampla ou geral. Legalismo é eu faço algo para alcançar alguma coisa. É exigível. Eu faço para alcançar. É isso. Então eu vou, né, como o fariseu lá, vou lavar as mãos, que não pode deixar de lavar as mãos antes de comer, porque senão eu não vou chegar no céu de alguma forma. Legalismo é isso, eu faço para obter. Porém, irmãos, nós que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, não somos assim. Nós, agora, fazemos porque fomos alcançados. Nós não buscamos fazer para alcançar, mas porque somos alcançados por Deus, agora então fazemos. Fazemos porque é ordenança, fazemos porque é vontade de Deus e porque o amamos. Queremos retribuir, ainda que de forma falha, a misericórdia que nos atingiu. Qual é a grande maravilha dessa palavra? Você e eu vamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, cumprir sua vontade, ordenança, lei. Por isso, precisamos meditar para saber qual é a sua vontade. Mas nós vamos falhar. Nós vamos falhar. E ao falharmos, nos deparamos com a nossa incapacidade e miséria. Então, a cruz se levanta em nossos corações, o sangue de Cristo ganha a cada dia mais valor em nossos corações e em nossa vida. Deixamos nossa arrogância de achar que podemos andar nosso dia inteiro sem dirigir uma palavra
a Ele, sem meditar nas insondáveis virtudes daquele que nos tirou da morte do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Só Deus sabe o que é bom. Ele dita o que é bondade e o que não é. Ele diz o que é pecado e o que não é. Nós só conseguimos enxergar isso quando meditamos na sua palavra. Amém? Amém. E o verso 3? Verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como árvore plantada. Aqui nós temos os efeitos de prazer na lei de Deus e nela meditar de dia e de noite. Qual é o efeito disso? O que produz isso? O verso 3 vai nos dizer. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Ele quem? O bem-aventurado, o muito feliz. Uma árvore também não sai caminhando e se planta em algum lugar. Ela é plantada por Deus. Deus a plantou. Junto à corrente de águas, as águas são a sua palavra que nutre permanentemente, que mantém as folhas viçosas, que não caem por causa da seca. Como disse Jesus em João 4, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nós temos a água, que é a sua palavra, ele é a palavra, a lei, os seus estatutos, decretos, juízos, testemunhos, e meditamos e nos abastecemos com essa água e somos como árvore frondosa. No devido tempo dá o seu fruto, ela ainda entrega uma bondade que advém dela, porque ela cresce forte na graça de Deus, e tudo quanto ele faz será um sucesso, ou bem-sucedido, ou prosperará, dependendo da tradução. A bênção do Senhor em que ele sustentará mesmo em meio às adversidades dos dias e nos levará para a nossa terra prometida, para o reino, para a vida eterna. E ele então finaliza contrastando com o ímpio. Verso 4, 5 e 6 do Salmo. Os ímpios não são assim. Não. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. E aqui a palha é como aquilo que é jogado fora. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, some, joga-se fora. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. No juízo de Deus, eles não prevalecerão. Eles podem parecer hoje que ganham muito, que conseguem muito, que prevalecem, mas no juízo de Deus eles não prevalecerão. Nem pecadores a congregação dos justos não estarão lá. Os justos congregados, os pecadores não estão lá. Por quê? Porque eles não atendem à lei do Senhor. Eles não buscam conhecer o seu Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece a vida do justo. O Senhor conhece a vida do ímpio. E o justo permanecerá firme, regado pelas águas da sua palavra, firmado, mesmo na seca. Ele está lá firme e forte. E o ímpio, esse não resistirá. Ele perecerá, porque ele não ama o Senhor. Ele não busca a sua palavra. Ele não se detém a meditar nos estatutos e juízos, na vontade do Deus que o livrou da morte para a vida.
pelo sangue de Cristo na cruz. O ímpio não pode prevalecer. E esse contraste é fundamental para que hoje, então, nós peguemos e olhemos nossa vida e busquemos com todo o nosso ser meditar e conhecer a vontade do nosso Deus, os seus atributos, aquilo que Ele expressa e a sua vontade. Pela graça de Deus, debaixo do sangue da cruz, nos perdoando dos nossos pecados, porque nós não conseguiremos, nós falharemos muitas vezes. Amém? Então, o resumo é bem simples, a aplicação é essa. Tenha prazer na palavra do Senhor, leia, medite com frequência e seja feliz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós hoje ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas incontáveis fraquezas e dificuldades. Ajuda, Senhor, nas nossas falhas, Senhor, de caráter. Ajuda-nos, Senhor, em tudo que somos extremamente falhos, porque somos fracos, nosso braço é curto, nossa visão mais curta ainda. Ó Deus, derrama o Teu Espírito em nós e faz através de nós. Impele, Senhor, os nossos corações a Te buscar, a meditar, a Te conhecer, a Te adorar pelo aquilo que Tu és, Senhor, porque Te louvamos pelo aquilo que Tu fazes e Te adoramos por aquilo que Tu és. Ajuda-nos a Te adorar da forma que tenhamos o mais perfeito louvor, Senhor, Te amando cada dia mais. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos aqui. Amém.